Conjunção Marte e Urano em Gêmeos no dia 4 de julho. Vamos ver o que isso significa. Urano são acontecimentos súbitos. Ele está em Gêmeos, um signo de ar que simboliza a comunicação. E Marte é ação, mas também possibilidade de violência. Os dois farão conjunção exata em 4 de julho. Essa é uma configuração pesada, tá? E bastante perigosa até. Vamos ver o que aconteceu na última vez em que esses dois astros se encontraram. Isso se deu em 15 de julho de 2024, só que em Touro, tá? Touro, um signo de terra que simboliza estabilidade e segurança. Então Marte, violência, em conjunção a Urano, acontecimentos súbitos, tirou a estabilidade de algo ou de alguém. Só que havia um agravante tenebroso ali. Marte e Urano, eles fizeram conjunção exata com a estrela fixa Algol. Algol, que é a cabeça de Medusa, que simboliza a morte e, como o próprio nome já sugere, simboliza também a cabeça. Marte também simboliza a morte e também rege a cabeça. Rege também o sangue, a circulação sanguínea. E o que nós tivemos nessa data? Não exatamente no dia 15, tá? Porque assim, os eventos astrológicos, eles não acontecem exatamente no dia, tá? Eles podem acontecer dias antes ou dias depois, ou até semanas antes ou semanas depois. Então, 2 dias antes, no dia 13, o que nós tivemos? Nós tivemos o atentado contra Donald Trump, só isso. Vamos dar uma olhada no mapa do Trump? Eu vou colocar o mapa dele aqui. Trump, ele tem em Gêmeos justamente Urano natal, na casa 10. A casa 10 que é a casa da carreira e na astrologia mundial é a casa que representa o poder, representa o governo. Logo, a conjunção Marte, que é morte e também cabeça, e Urano, que são mudanças súbitas, e Algol, que também simboliza a cabeça e a morte, nós tivemos Trump levando um tiro, que não pegou exatamente na cabeça, pegou na orelha, né? Mas a orelha faz parte da cabeça. E em Touro, significa que o tiro, se ele matasse o Trump, haveria uma desestabilização do governo e da nação norte-americana. Aliás, só uma coincidência, tá, gente? Eu acho que eu tô com a orelha aqui meio inchada. Eu tenho um terreno aqui em casa, aqui no fundo de casa, e tinha um enxame de vespas lá agora, e eu fui tentar dispersar elas lá, joguei umas pedras, entrei no meio delas e tomei uma picada na orelha que tá doendo pra caramba. Bom, o Trump levou um tiro na orelha, né? Eu levei só uma picada de vespa. Nossa, mas tá doendo. E eu acho que a minha orelha tá um pouco inchada, tá? Bom, então voltando, né? E como a conjunção ela se deu na casa 10, isso simboliza que foi um atentado não exatamente contra a pessoa de Donald Trump, mas contra o governo de Trump. Se essa conjunção entre Marte, Urano e Algol tivesse se dado, por exemplo, na casa 1, que é a casa do eu, com certeza, com a mais absoluta certeza, Trump teria sido morto nesse atentado com um tiro na cabeça. Bom, mas e agora? O que nós podemos ter agora? Vamos começar pelo próprio Trump, tá? Depois de 2 anos, Marte ele volta a fazer conjunção com Urano na casa 10 do mapa de Donald Trump, que rege o governo, rege a carreira dele, ele é o presidente. Só que em Gêmeos, Trump ele pode ter aí um período, vamos dizer, complicado, tá? Não com um novo atentado, mas ele pode ter aí alguns problemas envolvendo saúde, tá? Ele pode ter problemas com as pernas, tá? Que são temas tanto de Gêmeos quanto de Urano, com a própria cabeça, tá? Também com o sangue, porque Marte simboliza também o sangue, ele pode ter algum problema também com a circulação sanguínea. E como essa conjunção ela se dá em Gêmeos, que rege as comunicações, ele pode ter problemas aí também, só para variar, com a mídia. Bom, mas esse vídeo ele não é sobre o Trump, tá? Eu usei o Trump só para ilustrar esse acontecimento, que foi uma coisa bastante pontual, né? A minha orelha aqui também tá ardendo pra caramba, tá doendo. Então, o que nós podemos esperar desse novo alinhamento entre Marte e Urano? Em nível pessoal, você precisa saber em que casa cai, tá, esse evento.
essa conjunção. Ela pode afetar os assuntos dessa casa. Agora, essa nova conjunção, só que ela tem duas diferenças muito grandes em comparação a essa última de 2024, tá? O que resultou nesse atentado contra o Donald Trump. Essa conjunção ela não envolve mais Algol, que é uma das estrelas mais temidas da astrologia. E outro fator é que Urano ele está na formação do pequeno triângulo cósmico, tá? Que é um dos eventos mais benéficos da astrologia e isso ameniza muito as coisas. Inclusive eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu já fiz explicando, tá? Sobre esse pequeno triângulo cósmico. Logo então essa conjunção do dia 4, com certeza ela vai ser menos tensa. Em termos de Brasil, o que nós podemos esperar? Essa conjunção ela cai na casa 4 do Brasil, que é a casa oposta à casa 10, que é a casa mais forte do mapa astral. A casa 4 ela é o chão do mapa astral. Então ela é uma casa muito menos enfática, tá? Ela é uma casa menos evidente, é uma casa mais fraca. Então essa conjunção ela vai ser também menos tensa, tá? E ainda mais com Urano fazendo parte desse triângulo, desse pequeno triângulo cósmico, como eu disse, o que a gente pode esperar para o Brasil? Em astrologia, quando a gente faz uma previsão, a gente precisa ver antes de mais nada o seguinte: se existem condições naturais para que o evento tal ou qual ele aconteça, tá? Então vamos supor, vamos falar de um acidente, nós vamos prever um acidente, mas existe condições naturais para que esse acidente aconteça? Se tiver, ele pode astrologicamente acontecer ou não. Agora, se não tiver essa condição natural, não tem como acontecer. A casa 4 na astrologia mundial, ela representa o território nacional. Ela representa também o próprio povo, a população. Urano traz mudanças súbitas e até mesmo drásticas. Marte, ele traz violência e até mesmo morte. Mas, como eu disse, com Urano dentro desse pequeno triângulo, toda essa energia ela é amenizada. Então, nós não devemos ter grandes problemas aqui no Brasil, tá? Com certeza não. Agora, vamos ver dois exemplos aqui. Urano rege terremotos. Marte, a própria morte. Então, isso pode trazer aí terremotos e mortes. Na casa 4, que é o território nacional. Então, nós temos um terreno fértil aí para um terremoto e mortes. Agora, o Brasil tem uma tendência natural para ter terremotos? Não. Então, simplesmente não tem como isso acontecer aqui. Outra possibilidade. Urano rege revoluções e Marte a guerra. E a casa 4, o povo, a população. Então nós poderíamos ter aí um quadro de convulsão coletiva, tá? Um processo, vamos dizer, de revolução. O Brasil tem hoje essa tendência no seu quadro de geopolítica aí atualmente? Não. Então nós não temos como ter também um processo de convulsão social no Brasil. Agora, Urano, que rege abalos, e Marte, que é ação contundente e também violência, em Gêmeos, que são os meios de comunicação, eles sugerem que nós podemos ter aí abalos nos noticiários, tá? E como os dois outros planetas que formam esse pequeno triângulo cósmico, que são o Netuno, né, que rege enganos, ilusão e questões que estão escondidas, e Plutão, que traz à tona o que está no submundo, potencialmente envolvendo crimes. Aí eu pergunto, o Brasil possui terreno fértil para esse tipo de acontecimento? Aí sim, possui. Então no Brasil nós podemos ter por esses dias, ou semanas, tá? Mais notícias aí envolvendo corrupção, crimes, e como envolve Marte, que é o soldado, e Plutão, que é confinamento, e o próprio Netuno, que rege a casa 12, que também simboliza confinamento, nós podemos aí ter até novas prisões ou mesmo hospitalizações aí de figuras públicas relevantes, que estão aí na política, na economia. Isso, como eu disse, não exatamente no dia 4, tá? Mas pode acontecer dias antes ou depois, ou semanas antes ou semanas depois. Bom, simples assim, gente, é um posicionamento pesado, tá?
perigoso, tá? A conjunção Marte-Urano é um evento perigoso, que, como eu disse, pode aí trazer dificuldades, tá, para o Trump, lá nos Estados Unidos, mas para nós aqui, nada além do que já está acontecendo aí, né? Com questões midiáticas aí sobre corrupções e crimes, só isso, só que isso já está no ar, né? Em nível pessoal, aí você precisa ver em que casa cai essa conjunção entre Marte e Urano no seu próprio mapa, tá? Onde você tem o signo de Gêmeos. Então, ali onde você tem essa conjunção acontecendo, você pode ter problemas nos assuntos daquela casa. Agora, claro que não somente isso, tem que ver o mapa como um todo, tá? Toda a relação entre os planetas para saber o que pode acontecer com você com essa conjunção, tá? Não é focar só nesse ponto. Mas nada de relevante, tá, deve acontecer nesse período, tá? Tanto no Brasil quanto pessoalmente agora. No mundo, sim, tá? No mundo tá pegando fogo aí com guerras, com esse terremoto na Venezuela, né? Com esse calor extremo na Europa também, que tá matando aí muita gente. Tudo isso são assuntos de Marte e Urano, ok? Agora, aqui no Brasil, a situação tá mais light, ok? Então, gente, basicamente é isso. Eu quero fazer um parêntese aqui, tá? E agradecer uma seguidora do canal, que ela me encomendou o mapa astral dela, tá? Ela pediu para eu fazer o mapa astral dela. É o primeiro mapa que eu pego aqui, tá? No meu canal, através do meu canal do YouTube. Aliás, ela nem é daqui, ela é da Inglaterra, ela mora em Londres. Então, eu agradeço de coração, tá? Por ela ter encomendado o mapa dela comigo, né? E se você também quiser fazer o seu mapa comigo, é só entrar em contato através do WhatsApp ou deixar alguma mensagem nos comentários e a gente combina, tá? Bom, gente, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu peço que vocês curtam o vídeo, que vocês deem um like, que vocês cliquem no sininho, tá, para receber notificações. Peço que vocês se inscrevam também, tá, no meu canal, para ajudar o meu canal a crescer. Eu tô aí, tá um canal pequeno ainda, eu tenho menos de 200 inscritos, só que há 3 semanas atrás eu tinha menos de 100 inscritos, né? Então o canal tá crescendo aos poucos, então peço que vocês me ajudem, tá, se inscrevendo para ajudar o canal a ter relevância no YouTube e crescer. Então é isso, eu agradeço a todos e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.